Então, Marta, tive 55. 55? Eu também tive 55. Ah, desculpa, não podemos ter empatado. Eu não gosto de cá nada de empates. Tu gostas sempre de ganhar, já sei como é que é. Mas eu gosto de jogar jogos. Calma, deixa-me contar. 10, mais 5, 10... 55! Então, mas eu também vou contar os meus outra vez. Conta então, lá. 10 mais 10, 5. Portanto, 25, 35, 45, 55, Joana. Ai, oh, Marta, temos que desempatar. Queres sempre desempatar. Mas nós não temos tempo para isso, Joana, de Não temos certeza. tempo? Não sei. Oh, Joana, olha lá para ali. Ah, já ali estão. Olá a todos. Olá. Bem-vindos à segunda aula de oficina de escrita. Relembrando, eu sou a professora Joana Maria, professora de teatro. E comigo tenho a professora Marta Almeida, professora de português. Estamos aqui na oficina de escrita hoje muito entretidas. Estamos aqui a jogar a um jogo que vocês conhecem, ao jogo do stop. É verdade, ao jogo do stop com classes de palavras. Marta, é um jogo diferente. Eu não vou avançar porque nós temos uma coisa da última aula para fazer. Exato. Portanto, vamos primeiro a isso e depois já falamos sobre o jogo do stop. Exatamente. Na aula passada tínhamos lançado um desafio. Exato. Lancei um desafio que estava relacionado com o texto dramático, Exatamente. com o Príncipe Nabo, com a Princesa Beatriz. Exatamente. Era um encontro da Princesa Beatriz com os 3 últimos pretendentes que ela iria conhecer. E, portanto, olha, Marta, eu gostei tanto do desafio que eu fui fazer esse TPC para casa. Fizeste o trabalho de casa, Fiz Joana? o trabalho Estou de muito casa. curiosa. Ah, de certeza que vai ser giro. Olha, é só um exemplo, não quer dizer que o meu esteja certo e o deles esteja errado. Claro. Gostava imenso de ver os trabalhos deles, não é possível? Vamos ver, pode ser que um dia. Um dia, talvez. Eu trouxe o meu para te mostrar. Tu és capaz de me ajudar a ler? Sim, com Pode todo ser. o gosto, pode ser, sim. Tu já sabes que eu gosto muito de adereços e de teatros. Sim, Portanto, Joana, então, o que é que tu achas de ser trouxeste hoje para mim? princesa? Ai, adoro. Adoras? No Imaginei. entanto, a Princesa Beatriz é vaidosa e esquisita. Põe lá a tiara deixa-me lá Princesa ver. Beatriz. É assim ou é ao contrário? Está perfeita. Estou perfeita. Princesa Beatriz em pessoa perfeita. Muito bem. Eu vou ser, para começar, Sim. um mecânico. Um mecânico. A seguir vou ser um marinheiro. E, por último, um escritor. É verdade. 3 pretendentes para a Princesa Beatriz. Eu não coloquei os nomes das personagens, coloquei profissões, mas vocês podem ter colocado o Zé, o Miguel e o Francisco. Claro, exatamente. Está certo, de certeza absoluta. O que interessa é colocar o nome das personagens, a fala e didascálias, que, mais uma vez repetimos, não são para ser lidas. Exato. Não vamos ler agora. Não vamos ler, vamos exemplificar. Exato. Estás preparada para esta leitura, Marta? Preparadíssima. Toma lá o teu lugar, então, de Então. Princesa Beatriz. Sim, certo. Quanto aí na pose de Muito bem. princesa. De Princesa Acena um bocadinho. Beatriz. Sim. Perfeita. Passaste no casting, Sim, Marta. ok. Ora bem, vamos lá ler. 3, 2, 1, ação. Vá, vamos lá. Onde estão os meus últimos 3 pretendentes? Excelentíssima Princesa Beatriz, aqui me apresento perante vós, pois gostaria de oferecer os meus serviços de mecânica à corte e convosco casar. Convosco casar. Um mecânico. Contigo não me quero casar. Arranjas carros, arranjas motores, peças e andas sempre sujo. Não é uma profissão digna do marido de uma princesa. Quero ver o meu próximo pretendente. Querida Princesa Beatriz, aqui estou eu, pronto a casar. Eu não costumo andar por terra, conheço melhor o mar. Cheguei aqui, embalado pelas ondas, o mar trouxe-me até vós. E o mar te levará de volta, que não me quero contigo casar. O marido que anda sempre embarcado e nunca está em casa, não é para mim. Quem é o meu próximo pretendente? Princesa Beatriz, eu nada tenho para vos oferecer para além de mim mesmo. Sou escritor e só tenho os meus sentimentos para vos dar. À corte só posso dar as minhas ideias, os meus textos, as minhas palavras, nada mais. E já é tanto. Sim, é contigo que quero ficar. És o homem com quem quero casar. O marido ideal, com quem andei a sonhar. E cai o pano. Ora bem, Muito bem. este foi o meu trabalho de casa, mas o vosso de certeza que correu igualmente bem. De certeza absoluta. Agora era agir representá-la em casa com os vossos familiares, usarem até adereços, demos aqui uma ideia. Exato. Podem perfeitamente representar para o vosso pai, para a vossa mãe, para o vosso avô. Olhe, para o vosso gato.
Aposto que o gato vai adorar o vosso trabalho, o vosso texto dramático. Marta, desculpa lá, eu vou querer desempatar isto. Podes-te sentar porque eu vou querer continuar a jogar este jogo. Então vamos lá outra vez ao jogo do stop. Então. Vamos ensinar-lhes para eles também poderem jogar em casa, Certo. porque este é um jogo do stop um bocadinho diferente. Então, o jogo do stop, como toda a gente sabe, tem categorias, mas não são categorias normais, aquelas que aqui hoje vos apresentamos. São categorias relacionadas com a classe de palavras. Temos ali até um exemplo. Temos o nome próprio, o nome comum e o nome comum coletivo. Portanto, pertencem à mesma classe de palavras, daí que estejam com a mesma cor, neste caso, o azul. A seguir, colocamos o verbo, a preto, o adjetivo, a vermelho e a preposição, a verde. E no final colocamos o total de pontos. Toda a gente deverá saber contar os pontos, mas vamos ensinar. Então, 5 pontos para quem colocar a mesma palavra, palavra certo. igual, não é? 10 pontos para quem colocar uma palavra, mas essa palavra for diferente, tu colocas uma, eu coloco outra, 10 pontos para cada. 20 pontos para quem for a única a colocar a palavra. Certo. E nesse caso tens 0. Vou tentar. Ora bem, vamos lá avançar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu aqui neste caso calhou uma letra A e no nome próprio eu coloquei Andreia, 10 pontos para mim. Mas eu coloquei Ana. Também tenho 10 pontos para ti. Sim. No nome comum eu coloquei Anel, E eu coloquei Arca. 10 pontos para cada uma de nós. Nome comum coletivo eu coloquei Alcateia, E aqui também tenho igual, Joana. Tenho Alcateia também. 5 pontos para cada uma. No verbo eu coloquei Andar. E eu coloquei Amar. Ai, amar, 10 pontos, pronto, queria ser a única e não consigo. Adjetivo, alegre. E eu coloquei Alto. Alto, 10 pontos para cada. E na preposição eu coloquei até. E eu coloquei Após. 10 pontos, 55. Também tenho 55, Joana. 55. Então e se nós jogássemos outro? Vamos inventar outra letra? Outro? Não. Não, agora já não Já não há dá, tempo, não é? Joana. Fica para a próxima. Sim. Está bem. Podem jogar também em casa este jogo com os vossos familiares, com quem quiserem. Há mais classes de Exato, é palavras. isso que eu ia dizer, então, podiam acrescentar outras palavras, como a interjeição, o quantificador, por exemplo, ou a conjunção. Portanto, nós decidimos agora fazer com estas palavras, mas podem inventar, portanto, fazer, neste caso, não é, com outra classe de palavras. Quanto mais classes, mais difícil se torna. Se gostarem de desafios, é uma ótima ideia colocarem o máximo de Classes classes de de palavras possíveis, possível. exato. Olha, eu acho é que eles se calhar podem já não se lembrar da classe de palavras. Vamos ver um vídeo que explica isto. O que é que tu achas? Força, Joana, Vamos lá então. Que é um vídeo... Conforme as características das palavras, elas podem ser agrupadas em classes diferentes. Por exemplo, todas as palavras que flexionam em tempo, pessoa, número e modo podem ser agrupadas dentro da classe dos verbos. As classes de palavras podem ser abertas ou fechadas. Às classes abertas de palavras são acrescentadas constantemente novas palavras. O número de palavras destas classes é potencialmente ilimitado. A classe dos nomes, por exemplo, casa, marco e teleconferência. A classe dos verbos, por exemplo, jogar, surfar, digitalizar. A classe dos adjetivos, tais como bonito, interativo e digital. A classe dos advérbios, exemplo, informaticamente, hoje. As classes fechadas de palavras são constituídas por um número limitado de palavras, geralmente pequeno. A classe dos determinantes, por exemplo, o, aquele, meu, este. A classe dos pronomes, por exemplo, ele, ela, este. A classe das preposições, como por exemplo, a, ante, de, com. A classe dos quantificadores, por exemplo, metade de, um terço de. Ora bem, Marta, aqui neste caso é um vídeo adaptado da escola virtual. A nossa Sofia
que já nos acompanha desde a aula passada, desde a primeira aula. A nossa Sofia ensinou-nos aqui as classes de palavras. O que é que tu achas de fazeres aqui um pequeno apanhado? Certo, só vou explicar aqui que devem estar a pensar em casa, então a professora Marta agora está aqui a rever novamente gramática numa oficina de escrita. Portanto, é só um resumo, portanto, porque está associado ao nosso desafio de escrita. Não vou dar gramática na oficina de escrita, portanto, não é essa a intenção, é mesmo só aqui uma revisão da aula de português. Então, vamos lá começar. Aqui, nas classes de palavras, como vimos no vídeo, temos as classes abertas, que são aquelas que admitem um número ilimitado de novas palavras. Mas, por outro lado, também temos aqui as classes fechadas, que são aquelas que incluem um número limitado de novas palavras. Depois, aqui, Joana, vamos arrumar então as nossas classes de palavras? Vamos sim. Eu trouxe, que eu acho que é algo que qualquer pessoa costuma trazer, não é consigo? Trouxe aqui 2 gavetas de minha casa. Claro, é um objeto que anda sempre connosco. Sim, traz assim, cabe bem na mala, em qualquer mala de senhora, cabe uma gaveta, claro, parece, não é? braço, parece Toda a muito gente costuma pensar, o que é que tem as malas de senhora? Gavetas. Está aqui claro. respondido. Nem podia ser outra resposta diferente. Olha, tenho aqui também palavras. Certo. Eu vou arrumar estas palavras, então, vou colocar. Olha lá, se precisas de ajuda. Ai, tira daqui a tiara. Tirar daqui a tiara da Beatriz. Vamos colocar aqui as nossas gavetinhas arrumadas, que eu gosto muito de arrumação e de arrumar a casa. Não gosto de cá confusões. Sim. Mais uma gaveta, então, uma para as abertas e outra para as fechadas. Temos aqui classes abertas e classes fechadas. Vamos colocar as abertas deste lado, as fechadas do outro. Então, classes de palavras. Marta, certo. Aqui várias palavrinhas, ajuda-me lá. Calhou-me aqui o determinante. O determinante, deixa-me aqui pensar em que gaveta é que eu vou colocar. Na gaveta das fechadas. Das fechadas, Parece-te bem? Parece-me bem, exato. Parece-te bem. Já está. Vamos lá ver se viste o vídeo com atenção. Vamos ver se eu estive com atenção. Olha, as interjeições. As interjeições que falámos há pouco, interjeições. podiam então acrescentar no vosso jogo do stop? Nas abertas. Nas abertas, muito bem. E em casa ajudem-me. Vamos lá tentar arrumar aqui tudo bem na gaveta certa. Conjunções. Conjunções. Será na gaveta das abertas ou das fechadas? Classes fechadas. Exato, Joana, muito bem. Agora, ainda tenho aqui mais. Adjetivos. Adjetivos. Abertas. Exatamente, muito bem. Tenho aqui os pronomes. Os pronomes vão para a gaveta das classes fechadas. Exato. Olha, as preposições também. As preposições também irão para esta gavetinha aqui deste lado. Exatamente. Os nomes vêm para esta daqui, das classes abertas. Ajuda aqui para ficar tudo arrumadinho. Exato. Quero cá gavetas desarrumadas. Os verbos. A classe dos verbos será uma classe fechada ou aberta? Aberta. Tem aqui este lado. Ok, Já aqui não irão as faz mal, eu abertas. ajudo. Compõe aí que eu já só tenho aqui 2 para pensar. Eu acho que é uma para cada lado. Vê lá bem se eu tenho razão. Advérbios, classe das abertas. Exatamente. Ok. Vamos E pôr aqui. faltam apenas... E mais um, que são quantificadores. Quantificadores vêm para a gaveta das classes fechadas. Por aqui. Vai ficar um bem. bocadinho em cima das conjunções. Sim, estão um bocadinho Achas que se tortas, mas incomodam? não faz Não. mal. Eu acho que lá em casa conseguem perceber bem. Então temos aqui as nossas classes de palavras. E temos a gaveta das classes abertas e das classes fechadas. Arrumámos tudo? Arrumámos tudo perfeitamente no as classes de sítio? palavras, tudo no sítio. Vamos arrumar Impecável, este Joana. assunto. Muito bem, Vamos arrumamos arrumar esse este assunto. e vamos passar para... Para o jogo da forca. Para o jogo da forca. Então eu gosto tanto de jogos. Agora ficávamos só com o jogo do stop, não? Não, vamos lá então para o próximo jogo. Jogo Joana. da forca. Então como é que vamos vamos lá. jogar ao jogo da forca? Eu vou para ali, para aquele lado. Vou só Certo. lançar aqui a nossa Sofia. Coitada, eu acho que ela não quer ser enforcada. Não. Vamos tentar não De enforcar a certeza que Sofia. não, eu vou tentar acertar na palavra Tenta lá. para a Sofia. A Sofia está nas tuas mãos. Está bem. A vida da Que grande Sofia está nas pressão, tuas a Sofia mãos. nas minhas mãos. A nossa Temos aqui boneca. a Sofia e a nossa forca. Como é que funciona o jogo da forca? Como toda a gente sabe, coloca-se uma palavra, só com os espacinhos, e dá-se uma pista. Exato. Tu vais dizendo letras para tentar adivinhar que palavra é que eu estou a Muito pensar. Claro, este jogo da forca não é um jogo normal.
Isso já eles sabiam jogar. Vamos jogar ao jogo da forca das classes de palavras. Portanto, eu vou pensar aqui numa palavra. Que medo, Espera, Joana. Espera. E vais-me aqui os dizer meus qual espaços. é... Sim, e vais-me dizer... Vou-te dizer a pista. Ok. Vou desenhar aqui a forca. Eu não sei a desenhar a Sofia tão bem, não faz mas eu mal. gostava imenso de não ter de desenhar a Sofia. Eu vou tentar. Isso era bom para ela não Então dá-me lá estar uma aqui pista. enforcada. Olha, vou-te dar uma pista. Esta palavra que Sim. está aqui é um nome Nome. Pode ser o quê? Próprio, comum, comum, coletivo. coletivo, para Coletivo. dificultar. Ah, claro. Nome vamos lá comum, tentar. coletivo. O que é que muito tu bem. achas que pode... Então posso começar a dizer letras, Diz lá. certo? Então pode ser a letra A, para começar, que normalmente demos sempre um A. É, pois. Vou pelas vogais, claro, que são sempre mais fáceis. Pode Ah. ser um I. Não tem I. Cabeça da Sofia para a forca, Marta, achas isto Ai, bem? Vou tentar. Vou Então, colocar um aqui E. o I. Um E. O I está errado. Disseste um? Um E. Um E. Tem E. A minha E. palavra tem E. Ok. Então, pode ser um N. N? Não tem N? Pela tua cara não tem N. A Então, Sofia um tem a M. cabeça Ai, a e o Sofia pescoço. Graças a ti, Marta. Então pode ser um M de Marta. Um M de Marta. Sim. Tem, Muito tiveste bem. sorte. Pode ser um R. Já estás a ver qual é. Já sei qual é. Então é cardume. Ah! Cardume, certo? Certo, Conjunto de faltava peixes. aqui, mas tu já adivinhaste. Exatamente, sim. Cardume é um conjunto de peixes, é um nome comum coletivo. Podem perfeitamente jogar também em casa, Sim. com outras palavras, palavras. com outras classes de palavras. Podem vocês inventar a palavra ou podem tentar adivinhar. Podem ser a Joana ou a Marta. Podem escolher qual é aqui o papel que querem desempenhar neste jogo da forca. O jogo da forca da classe de palavras. Portanto, Muito bem. jogos arrumados. Jogos arrumados. Palavras já chegamos. arrumadas, tudo arrumado. Então já não tenho mais nada para fazer. Vou-me sentar aqui um bocadinho. Como é que não tens já nada joguei para tudo. fazer? Eu, quando não tenho nada para fazer, vou ler. Tenho tantos livros em casa, tenho uma biblioteca gigante, adoro ler. Não se fosse eu uma professora de português. Olha, vou-me sentar, se calhar, aqui um bocadinho agora a ler. Vais ler? Está bem, tens razão. Sim. Ler é sempre o melhor remédio. Quando não temos nada para fazer, quando temos um bocadinho de Vou tempo, ver não há aqui que nada livros é melhor que eu tenho aqui do na que minha ler. biblioteca. Olha, Marta, eu vou ter aqui mostrar Está bem, então já uma leio coisa depois. antes disso. Ok. Eu vou-te mostrar. Tu ias aí ler, não é? Achas que é só assim ler? Não. Tu precisas de muitas coisas para ser uma boa leitora. Para seres uma boa leitora, como a Sofia é uma ótima leitora, para seres uma boa leitora precisas dos olhos. Olhos muito atentos, olhos com muita atenção para conseguires ver todas as letras, Claro, todas as sim. palavras, todas as ilustrações do livro. Precisas ter uns olhos muito, muito atentos. A seguir precisas de ter uma boca que vá ler o texto expressivamente. Às vezes podemos fazer uma leitura silenciosa, outras vezes uma leitura em voz alta. E nesse caso precisas da tua boca, para ela poder ler exato. todas as palavras com voz expressiva e audível. Precisas das mãos. Estás a pegar no livro. Estás a Exato. pegar no livro. Muito bem, Marta, com muito cuidado e muito carinho. Eu já vi livros tão maltratados, Marta. Eu já vi livros com a capa, a contracapa, tudo dobrado. É uma Eu vergonha. detesto emprestar livros e depois entrego-me os livros já não estão nas mesmas condições que emprestei. Exatamente. Portanto, temos que ter cuidado com os nossos livros e ainda mais com livros que nos foram emprestados. Os livros ensinam-nos imenso. Vamos pensar que os livros estão como um amigo e, nesse caso, vamos tratá-lo bem. Vamos ainda precisar, obviamente, da nossa cabeça. É aqui que tudo se passa. É aqui que a nossa imaginação consegue arrumar e agrupar as histórias, as personagens, os espaços, as vidas. É na nossa cabeça que tudo isso acontece. E, por fim, o nosso coração. No final, o nosso coração sempre para se ligar emocionalmente às histórias, às personagens, a todas estas vidas, para poder fazer viagens. Porque sabes uma coisa, Marta? Sim? Ler é viajar sem sair do lugar. É verdade, Joana. Então, eu vou-te deixar ler um bocadinho. Então, Pronto, eu já podes estava a ler. ler aqui o meu livro de Manuel António Pina, que com certeza conhecem, Os Piratas, portanto, faz parte da leitura obrigatória do 6º ano, e estava mesmo na última fala. Portanto, vou só terminar o livro. Então, ok? olha, ponho aqui uma musiquinha. Põe uma musiquinha. Para Olha, boa ideia. relaxares. Portanto, eu quando terminar a minha fala, já vou ler. Muito bem. Quando terminar a música, acabou o tempo de leitura, Marta, que não Ok, temos tempo então para vou ler mais. um bocadinho. Sim. Muito bem. Que ler, isto é um livro de teatro. Vamos ler. Sim, esse que eu estou a ler. Muito bem.
Cena 7. Espaço do sótão. Mas foi de certeza tudo um sonho. Foi tudo um sonho. Sim. Olha, Joana, estou quase mesmo a terminar. Olha, já terminei, Joana. Faltava-me só um bocadinho, como estava a dizer. E fiquei aqui na última fala da Ana, que eu vou pedir então que mostres, que diz que fica um segredo só nosso. Foi tudo um sonho, acho eu. Não compreendo, mas foi de certeza tudo um sonho. O naufrágio, os piratas, tudo, foi tudo um sonho. Só pode ter sido um sonho. Se deitarmos fora o lenço, até esta conversa foi um sonho. Amanhã acordamos e não nos lembramos de nada. Portanto, a última fala da Ana. E porquê é que estou aqui a ler a última fala da Ana? Porque vai estar associado ao nosso desafio final, portanto, desta nossa segunda aula. Então, o nosso desafio de escrita desta aula, que podem então copiar para o vosso caderno, para poderem fazer depois em casa, diz que, tal como a Ana, certamente já tiveste muitos sonhos, cheios de fantasia e mistério. Escreva um texto narrativo no qual relates um desses sonhos. Portanto, atenção, já não é um texto dramático, já temos aqui um texto narrativo, certo, Joana? Certo. Então, podem copiar para o caderno, não é? Deixar Exato. aqui um bocadinho de tempo para eles poderem passar para o caderno este novo desafio. Exato, porque devem englobar sonhos e fantasia. Portanto, pode ser um sonho real, pode ser um sonho imaginário. Portanto, como vocês quiserem, podem ser personagens, podem colocar mais uma, duas personagens, não tem problema nenhum. Quanto mais criativo o texto for, melhor. Exatamente. O que é que o texto deve ter, Marta? Sim, portanto, o texto deve ter um título adequado, também podem ir copiando para o vosso caderno, porque esta parte é essencial e depois já não se vão recordar quando começarem a escrever. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, um momento de descrição, um momento de diálogo e, claro, Joana, pedimos sempre o nosso final feliz. O nosso final feliz. Então, não se esqueçam, um título adequado para o vosso texto, um título criativo, um título apelativo, que crie logo ali suspense, mas crie logo ali uma ideia do que é que se vai falar a seguir no texto. Não se esqueçam destas três partes. A introdução, desenvolvimento e conclusão. Um momento de descrição, de descrever a personagem, de descrever o ambiente em que se passa a ação. Um momento de diálogo. Portanto, vai ter que existir duas pessoas. Um diálogo é, no mínimo, duas pessoas a conversarem, não é? Sim. E um final feliz. Muito bem. Depois, também, não menos importante, é a nossa revisão do texto final, onde vocês devem ver se respeitaram o tema proposto e o género indicado, que neste caso é o nosso texto narrativo. Depois, se as ideias estão devidamente organizadas, portanto, se há repetições que possam ser evitadas a nível de palavras, a nível de expressões, a ortografia, a acentuação e a pontuação não apresentam problemas. Digo, neste caso, não apresentam problemas, podem-se ter esquecido, por acaso, por lapso, de um acento, de uma vírgula, de um ponto final, como eu gosto sempre de referir em todas as oficinas de escrita, porque é importante esta revisão textual. Muito bem. Olha, Marta, eu acho que se calhar passámos aqui um bocadinho em revista do que é o texto narrativo. Certo. Falámos bastante do que era o texto dramático e se calhar agora nada como ver um vídeo sobre o texto narrativo. Texto narrativo. Vamos lá recordar como é que é esta categoria de texto. Aqui... Olha, só antes do vídeo, fazer só aqui um pequeno apontamento quanto a este desafio que estava associado ao início e agora, olha, aqui com o desafio Passou-nos, que é o seguinte. Quando estiverem a fazer o vosso texto, para ver se compreenderam mesmo a classe de palavras, não se esqueçam, quando usarem um nome, escrevam-no a azul. Quando usarem um verbo, escrevam-no a preto. Quando usarem um adjetivo, a vermelho. As preposições a verde. Isto é só um código para separar bem, não é? Diferenciar as classes de palavras. Estamos a escrever o nosso texto narrativo, sempre que aparecer um nome. A Joana foi Joana com azul. Isto é só um código, mas vocês podem criar o vosso. Exato. Eles podem não ter em casa canetas e lápis coloridos, podem criar porque é que os nomes não são a sublinhado e porque é que os verbos não são a ondulado ou os adjetivos assim, com uma circunferência à volta, não é? Pronto, só deixar aqui este pequeno apontamento, é uma sugestão, se não quiserem fazê-lo, olha, escrevam o texto narrativo sem este código, mas parece-me que pode ser uma sugestão mais interessante e mais difícil. Quem gosta de desafios como eu, pode ser uma excelente ideia. Agora sim, vamos ver o nosso vídeo para relembrar as categorias e as características dentro do texto narrativo. É um vídeo da escola virtual, certo, Exatamente, Joana? Um vídeo da escola virtual. Vamos lá. Muito bem. Temos aqui a nossa Mimi. Estou feliz, Mimi. Finalmente terminei a história em que estava a trabalhar. É quase um puzzle, pois fui buscar inspiração a 5 obras bem diferentes umas das outras. Os Contos de Grimm,
Pedro Alecrim, Ulisses, Robinson Crusoe e a conhecida história de Ali Baba e os 40 ladrões. Ao Pedro Alecrim fui buscar a personagem principal, um rapaz de 11 anos e o ambiente campestre em que a ação tem início. Era uma vez um rapaz que vivia numa pequena aldeia, mas tinha vontade de conhecer o mundo. E é esta a introdução da minha história. Espera, Mimi, não durmas. Vou resumir-te as peripécias da ação. E então o nosso rapaz pôs-se a caminho, monte fora. Andou, andou, andou. Até que encontrou um sapo. Mas atenção, não era um sapo qualquer. Era um sapo muito especial, como aqueles que encontramos nas histórias dos irmãos Grimm, que falam e se comportam como gente de verdade. Olha, assim como tu. Pensaste bem. Um animal esperto fica bem em qualquer história. Esta nova personagem, em diálogo com o nosso rapaz, indica-lhe uma caverna cheia de tesouros. Esta ideia, já adivinhas, fui buscá-la à história de Ali Baba e os 40 ladrões. Abre-te, sésamo! Miau! Com todo aquele dinheiro, o nosso herói resolveu comprar um barco e fazer como Ulisses. Uma longa viagem por mar, cheia de bons momentos, mas também com alguns contratempos e atribulações. Ai! Pronto, não digas mais. Já sei como é que a história acaba. Aconteceu-lhe como ao Robinson. Naufragou e foi ter uma ilha deserta. Boa, Mimi, que gata esperta! Isso acontece de facto, mas essa ainda não é a conclusão da nossa história. Ajudado por uma ave gigante com quem fez amizade na ilha, o nosso herói consegue finalmente regressar à sua aldeia, Onde viveu feliz para sempre. Pensaste mesmo em tudo? Não falhou nada? Acho mesmo que não. Tive o cuidado de introduzir algumas descrições em certos momentos da narração e escolhi para narrador da história o próprio rapaz. Como vês, não me escapou nada. Personagens. Há uma principal e outras secundárias. A ação localiza-se no espaço e no tempo, mais concretamente, em diferentes espaços e ao longo de vários anos. O narrador, que neste caso participa na ação. Quanto à estrutura da narrativa, há uma introdução, um desenvolvimento cheio de peripécias e uma conclusão. Também existem momentos de descrição e diálogos. Está na hora de eu ir dormir. Vou sonhar com a tua história. Bem, então, agora deixamos aqui a nossa Mimi. Temos aqui só um breve resumo, então, do que a nossa Mimi disse. O texto narrativo caracteriza-se por apresentar os seguintes elementos. A ação, que são os acontecimentos narrados. O narrador, que é a entidade que conta a história, que apresenta a ação. O tempo, momento em que decorre a ação. E o lugar, espaço ou lugares onde se desenvolve a ação. Relativamente às personagens, tal como nós vimos no vídeo, elas podem ser principais e secundárias, são entidades que intervêm na ação narrada. Certo, Joaninha? Exatamente. Portanto, basta colocar isto tudo no vosso texto. É só isto que nós vos pedimos. Fazer um texto narrativo com todos estes elementos que caracterizam este tipo de texto. Agora, então, para finalizar, estamos mesmo no final, não é? Estamos quase no final. Estamos o quase tempo no passa fim. tão rápido, é verdade, Joana. Então, vamos lá. Ficamos com uma frase de Lewis Carroll, que é o autor... Pode ficar em tela cheia, não é, Joana? Exatamente, Fica para toda a mais gente giro. poder Sim. ver. Este autor escreveu Alice no País das Maravilhas, um texto cheio, uma história cheia de sonho e de fantasia, tal e qual como pedimos no nosso desafio. Lê lá, Marta. Então, entenda os seus medos, mas jamais deixe que sufoquem os seus sonhos. Toda a gente tem medos, nós também temos, os adultos, os professores também têm medos, mas também temos sonhos e eles sim são mais importantes, são muito mais importantes do que os medos. Portanto, vamos nos despedir, Marta? Está quase na hora, eu queria ficar mais um bocadinho, mas se calhar não dá, não é? Não pode ser. Temos que nos despedir. Temos de nos despedir. Então,
Boa semana a todos, boas aulas, bons desafios. Não se esqueçam de fazer os trabalhos de casa. Nós desafios vamos também todos. fazer, não Claro vamos, que Joana? sim, vamos então, fazer. Fizeste o primeiro, da primeira Tu fazes o aula. segundo? Eu agora vou fazer o próximo TPC. Combinado. Primeiro desafio, segundo desafio. Vamos fazendo Combinado. assim. Ok, Boa. para não ser Então, sempre a mesma. Muito boa. bem. Adeus, até à próxima aula. Então, até à próxima aula.